Imaginem um mundo há milênios, onde histórias eram passadas de geração em geração. Uma dessas histórias falava de Atlântida. O filósofo grego Platão descreveu Atlântida como uma potência naval, rica e poderosa, 9.000 anos antes de sua época. Ele detalhou uma ilha maior que a Líbia e a Ásia Menor juntas, com um povo próspero e avançado. Para Platão, Atlântida era um conto de advertência, lembrando a fragilidade das civilizações e o poder da natureza. Atlântida, de acordo com Platão, era uma maravilha da engenharia e da cultura. A ilha era composta por anéis concêntricos de terra e água, interligados por canais e pontes. No centro, um templo dedicado a Poseidon, adornado com ouro e pedras preciosas. Os atlantes eram mestres em arquitetura, agricultura, navegação e artes. Possuíam tecnologia avançada, incluindo armas de energia e máquinas voadoras. Sua sociedade era organizada, com paixão pela arte e filosofia. Platão descreve um povo sofisticado que vivia em harmonia com a natureza. A história de Atlântida tem fascinado estudiosos, exploradores e sonhadores por séculos. Seria apenas um mito, uma alegoria criada por Platão para ilustrar seus ensinamentos filosóficos, assim como a alegoria da caverna? Ou seria a história de uma civilização real, perdida para sempre nas profundezas do oceano, como o naufrágio do Titanic? A localização exata de Atlântida é um dos maiores mistérios da história, tão enigmático quanto as pirâmides do Egito. Ao longo dos séculos, inúmeras teorias foram propostas, cada uma com seus defensores e detratores. Alguns acreditam que Atlântida está submersa no Oceano Atlântico, próximo às Colunas de Hércules, como descrito por Platão, um local que hoje conhecemos como Estreito de Gibraltar. Outros especulam que a ilha lendária poderia estar localizada no Mar Mediterrâneo, no Mar Egeu, ou até mesmo na Antártida, lugares cheios de mistérios e ainda inexplorados. Hoje, com o avanço da tecnologia, a busca por Atlântida ganhou novo fôlego. Novas ferramentas como sonares de varredura lateral, veículos operados remotamente, ROVs, e imagens de satélite permitem aos pesquisadores explorar o fundo do oceano com detalhes sem precedentes, como se estivessem usando um microscópio para observar um mundo invisível a olho nu. Arqueólogos submarinos agora podem mapear o fundo do mar, identificar estruturas submersas e recuperar artefatos que podem lançar luz sobre civilizações antigas, como se estivessem lendo um livro escrito há milhares de anos. A análise de DNA antigo também está revolucionando nossa compreensão do passado, permitindo rastrear migrações populacionais e identificar conexões entre culturas distantes, abrindo portas para um passado que pensávamos estar perdido para sempre. Essas ferramentas estão ajudando a separar fato de ficção e a reconstruir a história de maneiras que antes eram inimagináveis, como montar um quebra-cabeça gigante com peças espalhadas pelo tempo. Pistas na Península Ibérica. Recentemente, novas descobertas arqueológicas na Península Ibérica, terra de grandes navegações e descobrimentos, têm despertado grande interesse na comunidade científica, rivalizando com a descoberta do Brasil. Estruturas submersas, formações geológicas incomuns e artefatos antigos encontrados na costa da Espanha e Portugal sugerem a possibilidade de uma antiga civilização avançada na região, desafiando o que sabemos sobre a história da humanidade. Alguns pesquisadores acreditam que essas descobertas podem estar ligadas à Atlântida de Platão, adicionando mais um capítulo à saga dessa civilização perdida. As estruturas submersas, por exemplo, se assemelham às descrições de Platão sobre os anéis concêntricos da cidade, como se fossem peças de um quebra-cabeça que começam a se encaixar. Além disso, a localização geográfica da Península Ibérica, próxima às Colunas de Hércules, ou seja, o Estreito de Gibraltar,
coincide com a descrição de Platão sobre a localização de Atlântida, tornando essa ligação ainda mais intrigante. Uma descoberta colossal? Embora ainda seja cedo para afirmar com certeza, as evidências encontradas na Península Ibérica são extremamente promissoras, como encontrar um baú do tesouro cheio de ouro e diamantes. Se essas descobertas forem de fato ligadas à Atlântida, estaremos diante de uma das maiores descobertas arqueológicas de todos os tempos, comparável à descoberta da tumba de Tutancâmon. A confirmação da existência de Atlântida não apenas reescreveria a história como a conhecemos, mas também lançaria luz sobre uma civilização avançada que desapareceu misteriosamente, revelando segredos que estavam adormecidos por milênios. Imagine só, uma civilização com tecnologia e conhecimento que rivalizavam ou até mesmo superavam os nossos, como se o passado estivesse nos desafiando no presente. As evidências submersas encontradas na costa da Península Ibérica são particularmente intrigantes, como um enigma que nos convida a desvendá-lo. Estruturas de pedra, aparentemente artificiais, foram descobertas em águas rasas, sugerindo a existência de portos, quebra-mares e até mesmo edifícios submersos, desafiando a força da natureza e a ação do tempo. Alguns pesquisadores acreditam que essas estruturas podem ter sido parte da cidade de Atlântida, que teria sido submersa por um evento catastrófico, como um tsunami ou um terremoto, um lembrete da força implacável da natureza. A análise dos sedimentos marinhos da região também revelou a presença de materiais incomuns, como metais preciosos e fragmentos de cerâmica, que poderiam indicar a existência de uma civilização avançada, como se o fundo do mar estivesse guardando os segredos de um passado glorioso. A busca por Atlântida é muito mais do que a busca por uma cidade perdida. É uma jornada ao desconhecido, como a expedição de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. É a busca pela nossa história, pela compreensão de quem somos e de onde viemos. Uma busca que ecoa dentro de cada um de nós. Se Atlântida realmente existiu, o que aconteceu com essa civilização avançada? Teria sido destruída por desastres naturais, guerras internas ou por algum outro fator desconhecido, como um enigma que ainda não conseguimos decifrar? E o mais importante, o que podemos aprender com a ascensão e queda de Atlântida? As respostas para essas perguntas podem estar ocultas nas profundezas do oceano, esperando para serem descobertas, como um tesouro enterrado que aguarda ser encontrado. As descobertas na Península Ibérica são um lembrete de que ainda há muito a ser descoberto sobre o nosso passado, como um livro em branco esperando para ser escrito. A história não é estática, mas sim um processo dinâmico de descoberta e reinterpretação, como um rio que está sempre em movimento. À medida que novas tecnologias e métodos de pesquisa emergem, podemos esperar ainda mais surpresas e desafios à nossa compreensão da história, expandindo os limites do conhecimento humano. A busca por Atlântida nos inspira a questionar, explorar e nunca parar de procurar respostas, como os grandes exploradores do passado que se aventuraram em terras desconhecidas. É essa busca incessante pelo conhecimento que nos impulsiona para frente, expandindo nossos horizontes e enriquecendo nossa compreensão do mundo e de nós mesmos, levando-nos a um futuro onde o passado ilumina o presente. A lenda de Atlântida continua a nos fascinar e intrigar, mesmo milênios após ter sido contada pela primeira vez, como uma história que atravessa gerações e continua a encantar. Independentemente de a cidade perdida ser encontrada ou não, o legado de Atlântida permanece vivo em nossa cultura, inspirando obras de arte, literatura, música e cinema, como a obra de Machado de Assis que continua a nos emocionar. Atlântida representa o fascínio humano pelo desconhecido, a busca pelo conhecimento perdido e o desejo de descobrir os segredos do passado. Um desejo que nos impulsiona a desvendar os mistérios do universo.
E quem sabe que outras maravilhas e mistérios aguardam para serem descobertos nas profundezas do oceano, nos confins da terra e nas páginas da história, esperando por mentes curiosas e corajosas para desvendá-los?